Lineker Vieira, que proceda da chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Segue a chamada nominal. Aparício Fernando Marques, Armando Polatti, Diego Fernandes Silva, Eloy Pereira Ramalho, Fábio Caldeira de Melo, Fernando Daniel, Érica Menezes Siqueira Passos, João Carlos de Deus, José Magno Martins, Presente. Júlio César Santos Coutinho, Lineker Nunes Vieira, presente, Luiz Antônio Bernardes, Presente. Márcio Ricardo de Oliveira Silva, Roberta Nobre Barreto, Rodrigo Quintanilha da Conceição, Tiago Pinheiro e Valmir de Oliveira Belchior. Senhor presidente, constam 11 vereadores na casa. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e solicito 30 segundos de reverência ao nosso Criador. Solicita a funcionária Vanessa Domingo que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª reunião legislativa do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Araruama, em sessão legislativa do ano de 2025. Ao primeiro dia do mês de abril, reuniu-se no plenário Teófilo Soares de Bragança, sob a presidência do vereador José Magno Martins, secretariado pelos vereadores Lineker Nunes Vieira e Luiz Antônio Bernardes, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Por determinação do excelentíssimo senhor presidente, realizou-se a chamada a qual responderam os seguintes vereadores: Aparício Fernando Marques, Armando Polatti, Diego Fernandes da Silva, Fábio Caldeira de Melo, Fernando Daniel da Silva Lima, Érica Menezes Siqueira Passos, João Carlos de Deus, José Magno Martins, Júlio César dos Santos Coutinho, Lineker Nunes Vieira, Luiz Antônio Bernardes, Márcio Ricardo de Oliveira Silva, Roberta Nobre Barreto, Rodrigo Quintanilha da Conceição, Tiago Silva Pinheiro e Valmir de Oliveira Belchior. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, determinando 30 segundos de silêncio em reverência ao nosso Criador. Logo após, deu-se leitura da ata da sessão anterior, a qual foi exposta em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. A seguir, iniciou-se a leitura das matérias constantes no expediente. Ficará à disposição do Gabinete da Presidência ofício de número 194 da Presidência da Câmara Municipal de Araruama, convocando a senhora Érica Menezes Siqueira Passos enquanto segundo suplente para tomar posse ao cargo de vereadora. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente José Magno Martins realizou a leitura do ofício do Tribunal Regional Eleitoral, onde consta como suplente a vereadora Érica Menezes Siqueira Pasto, que foi conduzida à tribuna para fazer seu juramento de posse. Logo após, o excelentíssimo senhor presidente declarou a vereadora empossada no lugar do vereador licenciado Anderson Siqueira Moura. Foi encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão veto integral do Poder Executivo ao projeto de lei de número 02, de autoria do vereador Valmir de Oliveira Belchior. Foi encaminhado para a ordem do dia da mesma sessão com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa e o requerimento de urgência especial aprovado, projeto de resolução de número 02, de autoria da mesa diretora. Foram encaminhados para as comissões permanentes projeto de lei de número 34, do vereador Diego Fernandes da Silva, projeto de lei de número 35, de autoria do vereador Lineker Nunes Vieira. Foram deferidas as indicações de número 516, do vereador José Magno Martins, indicação de número 518, do vereador Luiz Antônio Bernardes, indicação de número 521, da vereadora Roberta Nobre Barreto, indicação de número 524, do vereador João Carlos de Deus, indicação de número 531, do vereador Diego Fernandes da Silva, indicação de número 534, do vereador Valmir de Oliveira Belchior, indicação de número 535, do vereador Aparício Fernando Marques,
Indicação de número 539, do vereador Armando Polatti. Indicação de número 544, do vereador Rodrigo Quintanilha da Conceição. Indicação de número 546, do vereador Márcio Ricardo de Oliveira Silva. Não havendo mais matérias no expediente, foi franqueada a palavra para a discussão do mesmo. Fez uso da palavra o vereador Júlio César dos Santos Coutinho. Não havendo mais orador, foi dispensado o interstício regimental e anunciada a ordem do dia. Foi aprovado em primeira e única discussão e votação o projeto de resolução de número 02, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Araruama. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 01 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Não havendo mais matérias na ordem do dia, foi franqueada a palavra para explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Valmir de Oliveira Belchior, Roberta Nobre Barreto, Aparício Fernando Marques, Rodrigo Quintanilha da Conceição, João Carlos de Deus, Armando Polatti, Fernando Daniel da Silva Lima, Fábio Caldeira de Melo, Lineker Nunes Vieira, Márcio Ricardo de Oliveira Silva, Luiz Antônio Bernardes e Érica Menezes Siqueira Passos. Não havendo mais orador, foi encerrada a presente sessão e a próxima está prevista para o dia 3 de abril, no plenário Teófila Soares de Bragança. Eu, Marcos Mandarinos Torres, redigi a presente ata a fim de ser exposta em discussão e votação e logo após ser assinada pelo presidente e secretários. Senhor presidente, ainda em tempo, confirmo a presença dos vereadores João Carlos de Deus, Júlio César dos Santos Coutinho, Roberta Nobre Barreto e Valmir de Oliveira Belchior. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os senhores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Solicito primeiro do secretário informações constantes no expediente. Memorando número 9, 2025. Senhor presidente, com fulcro no que dispõe no artigo 163 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araruama, na forma regimental vigente, solicito a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 23, de 12/3/2025, da minha autoria, que se encontra em tramitação nas comissões permanentes desta Casa Legislativa. Atenciosamente, vereador Armando Polatti. Memorando será encaminhado para as comissões permanentes. Mensagem de veto. Excelentíssimo senhor José Magno Martins, presidente da Câmara Municipal de Araruama. Cumpre-me comunicar-lhe que, nos termos previstos no artigo 54, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal de Araruama, decido vetar integralmente o projeto de lei número 1, do 4 de fevereiro de 2025, de autoria do vereador Diego Fernandes da Silva, que dispõe em sua emenda que fica o Poder Executivo autorizado a repassar o financiamento e a aquisição facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica. Araruama, 31 de março de 2025, prefeita Daniela Soares. Veto integral será encaminhado para as comissões permanentes desta Casa. Mensagem de veto. Excelentíssimo senhor José Magno Martins, presidente da Câmara Municipal de Araruama. Cumpre-me comunicar-lhe que, nos termos previstos no artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal de Araruama, decido vetar integralmente o projeto de lei número 16, de 25 de fevereiro de 2025, de autoria de Vossa Senhoria, que dispõe, ficam equiparadas com pessoas com deficiência, PCD, pessoas com fibromialgia. Araruama, 31 de março de 2025, prefeita Daniela Soares. Veto integral será encaminhado para as comissões permanentes desta Casa. Requerimento 32. Requer a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares
que interceda junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e ao setor de fiscalização de postura, a fim de que sejam notificados responsáveis por estarem abrindo valas e fazendo pontilhões de madeira, popularmente conhecido como mata-buraco de madeira, na estrada depois da casa do senhor Açoeires até a estrada de Murubaí. 2. Nas proximidades do sítio Carlinhos, filho de Betinho e Efraim, em Murubaí, zona rural, 3º distrito. Sala das Sessões, 2 de abril de 2025, vereador Júlio César Coutinho. Requerimento de número 32 em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, senhores vereadores, só para deixar mais explicar sobre essa matéria, eu já tive 4 reclamações dos moradores lá do Murubaí. E eles me passaram que é a grisa que está fazendo esses buracos nas estradas, por conta que animais vão comer cana, então eles pegam, fazem buraco na estrada e fazem um mata-burro para evitar a passagem desses animais. E conforme a estrada do Murubaí é uma estrada muito transitada ali por caminhões pesados, essa semana ocorreu um caminhão que não aguentou subir o morro, teve um problema lá, e o pai dela passou mal. Ela veio com um carro, uma moradora, e não conseguiu passar no caminho, ficou presa 1h30 na estrada e foi dar uma volta para desviar aonde o caminhão estava quebrado e não conseguiu. Tirou foto, vou até anexar fotos aí. Então, estou fazendo esse requerimento para que a prefeita possa interceder, porque o que eles estão fazendo é numa estrada municipal. E a estrada municipal rege o poder da prefeitura. Eles não podem chegar e fazer isso a 3x4, sem falar com ninguém e prejudicando os moradores. Então, por isso estou fazendo esse requerimento, estou trazendo aqui para casa, para que todos tomem ciência e vou cobrar da prefeitura para que ela possa intervir o mais rápido possível, porque estão prejudicando os moradores e já é o 4º que fala comigo. E eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento para trazer a apreciação dos senhores vereadores e apresentar à prefeita para que possa trazer a solução o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os senhores que aprovarem e permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Requerimento 33 de 2025. Requer a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares que interceda junto à Enel a fim de que a mesma possa providenciar em caráter de urgência a substituição de um poste de madeira, segue foto em anexo, na rua Turquesa, no loteamento Monteiros, em São Vicente de Paulo, 3º distrito. Sala das Sessões, 3 de abril de 2025, vereador Júlio César Coutinho. Requerimento de número 33 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os senhores que aprovarem e permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Requerimento 34. Solicita ao diretor da Autoviação Salineira, Aviação Montes Branco, a implementação de linha de ônibus municipal para atender a Aurora, Barro Vermelho e Paracatu, no 5º distrito de Araruama, com urgência. Justificativa. Justifica-se presente indicação em razão... Perdão, gente. Justifica-se a presente indicação em razão da deficiência de transporte público para atender os munícipes da Aurora, Barro Vermelho e Paracatu, no 5º distrito. Moradores da Aurora necessitam de utilizar o transporte público intermunicipal da Rio Ita, pois é o único que passa pelo local, e pelo fato de ser intermunicipal, possui tarifa mais elevada, havendo recente aumento no dia 29/3. Este fato gera transtornos à população que muitas das vezes se vê sem condições de cumprir seus compromissos. Muitos trabalhadores, inclusive, prestes a perder seus empregos em razão do alto custo que este representa para o empregador. Nesse sentido, certo de vossos esforços, solicitamos pelo atendimento do presente demanda com máximo
brevidade possível. Sala das Sessões, 3 de março de 2025, Fábio Cadeira de Mello. Requerimento número 33 em discussão. Palavra, Palavra, presidente. vereador Fábio. Bom dia a todos. Presidente, caros vereadores, população que nos prestigia e que nos assiste pela rede social. Hoje eu trago esse requerimento à Autoviação Monte Branco, que é de grande importância no transporte público da nossa cidade. Hoje nós temos a população do bairro Aurora, que está sendo prejudicada no aumento de uma passagem que passou a custar R$ 9,00, que é uma linha executada intermunicipal pela Autoviação Rio Ita. Aí eu peço o carinho de todos que possam contribuir nesse requerimento para aquela população ser assistida por um ônibus que possa fazer uma linha Araruama-Aurora, que possa ser subsidiada pela Autoviação Montes Branco. Esse é o meu pedido. E tendo em vista que a passagem no dia 29/3 teve mais um aumento, que passou a custar R$ 9,00. E esse aumento passa a doer no bolso do morador mais ou menos não, um terço do salário mínimo. Aí eu peço a todos, posso contribuir aí. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, vereador Luiz do Táxi. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que nos honram, quero complementar aqui a palavra do nosso vereador e amigo Fabinho da Ração. Fábio, eu quero dizer para você que esse requerimento é de extrema importância e até sugerir, senhor presidente, que nós pudéssemos fazer um ofício convocando os representantes da Monte Branco aqui a essa casa, para prestar esclarecimento. Essa é mais uma linha, vereador Fábio, que quando o secretário de Transporte, eu reivindiquei, quando eles faziam várias exigências, cobrando do Executivo, algo que tinham que ser complementados, a gente conseguiu realizar tudo que a empresa necessitava para poder trabalhar com afinco e com galhardia para poder atender a nossa população. Foi feito um combinado, onde eles tinham retirado uma linha que saía aqui da rodoviária de Araruama e passava ali pelo Chatuba, pegava a estrada velha de Rio Bonito, passava pelo Chatuba, rodava lá no contorno da Via Lagos para atender aquela população. E teve esse combinado. No entanto, nada foi cumprido. Ao invés de colocar a linha, eles retiraram outras linhas que a gente tinha conquistado, como a linha para Paraty, Araruama-Paraty, que eu consegui ônibus ali naquele período, naquela época, de meia hora, onde a demanda ali é altíssima, é muito grande, reclamação diária, e a gente conseguiu ampliar aquela linha ali de Araruama-Paraty. Foi retirada essa linha também, já tive informação que agora o ônibus está indo para lá só de hora em hora, fazendo Paraty, causando um transtorno enorme para aquela população. E os moradores da Aurora, Chatuba, Barro Vermelho sofrem, porque a única condução que eles têm para virem para cá é a empresa Rio Ita. Então, senhor presidente, seria muito importante a gente convocar essa empresa para cá para poder botar essa turma no eixo. Como eu falei aqui da outra vez, eles só dizem que está ruim, que não vai porque não tem passageiro, retiram as linhas reclamando que não tem passageiro, mas, como diz o ditado, não larga o osso. Diz que está ruim, mas não larga o osso. Quando eu intervi, fiz uma audiência pública para poder abrir uma licitação, para trazer outras empresas para cá que tivessem uma melhor proposta, uma passagem mais barata, eles entraram na justiça e impugnaram a licitação, não deixaram com que isso acontecesse. E sempre dizendo que está ruim, mas não largo. Então, registrar aqui a minha fala e parabenizar o vereador e estamos juntos nessa luta. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os senhores que aprovarem e permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araruama, moção de aplausos. Requeiro à mesa, após cumprimentado as formalidades regimentais, que seja inserida nos anais desta Casa Legislativa a moção de aplausos ao conselheiro tutelar Alexandro de Mendonça Rangel, presidente do Conselho Tutelar, em reconhecimento ao seu excelente trabalho e dedicação na melhoria da estrutura e funcionamento do órgão, visando a proteção integral das crianças e adolescentes, conforme preconizado
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A justificativa. Esta moção se destina a homenagear sua gestão, na qual diversas melhorias foram implementadas no Conselho Tutelar, garantindo um atendimento mais digno e eficiente às crianças e adolescentes e às famílias assistidas. Dentre as ações realizadas destacam-se organização dos arquivos, instalação de TV na recepção, criação de brinquedoteca, adequação na estrutura na sala de reunião, instalação de armários em todas as salas dos conselheiros, colocação de placa indicativa em todas as salas dos conselheiros, instalação de ventiladores na recepção e entre outros. Essas melhorias representam um grande avanço na estrutura do Conselho Tutelar, refletido diretamente na qualidade do atendimento oferecido às crianças, adolescentes e suas famílias. A atuação do conselheiro Alexandro de Mendonça Rangel demonstra um compromisso inabalável com a proteção da infância e do adolescente, cumprindo com zelo e dedicação sua missão em garantir os direitos previstos no ECA. Diante do exposto, apresentamos essa justa e merecida moção de aplausos como forma de reconhecimento e incentivo ao trabalho exemplar realizado. Que esta homenagem sirva como inspiração para a continuidade de iniciativas que fortaleçam proteção, o bem-estar das crianças e adolescentes de nossa cidade. Sala das Sessões, 3 de abril de 2024, autor Líneker Nunes Vieira. Moção de aplauso em discussão. Palavra, vereador Luiz Táxi. Senhor presidente, passo uso da palavra para dizer que, para mim, é uma honra muito grande, muita satisfação assinar essa moção, junto com o vereador Líneker e os demais companheiros. Eu já visto que o amigo Alessandro ali, um parceiro, um amigo da antiga, e um cara responsável, cumpridor de seus deveres, que vem ali à frente do poder do Conselho Tutelar de nossa cidade, desenvolvendo um trabalho brilhante. Então, quero deixar registrado aqui, meu amigo, meu carinho, meu respeito, e dizer que você é um cara, como eu já falei, reafirmo, responsável, cumpridor dos seus deveres, e como a gente fala sempre, vamos para dentro, que o trabalho continua. Tamo junto, parabéns. Continua em discussão. Está havendo discussão, coloco em votação. Se os senhores querem aprovar, permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araruama, moção de congratulações. O vereador infraassinado vem, nos termos regimentais vigentes, propor à mesa que seja consignada moção de congratulações ao senhor Luiz Marcel Loureiro, mais conhecido como Luiz da Saúde, ilustre presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Araruama, em homenagem pela passagem de seu aniversário ocorrido no último dia 30 de março do próximo dia 30 de março. Justificativa. É justíssima a homenagem ao ilustre senhor Luiz Marcel Loureiro, servidor público municipal desde 2002, que tem se destacado à frente da gestão do Sindicato de Servidores Municipais de Araruama, no qual, como presidente, tem atuado com brilhantismo e dinamismo em diversos mandatos. Luiz da Saúde, como todos o conhecem, é casado com Ana Paula, possui 3 filhos, Bruna, Marcel e Arthur, os quais lhe deram 5 netos, Tiago, Ana, Caetano, Aurora e José, sendo considerado por todos como um grande amigo, esposo, pai e avô. Portanto, é merecedor de nosso respeito e admiração, sendo de inteira justiça que esta Casa de Leis delibere manifestar o seu reconhecimento público a este ilustre aniversariante, lhes atribuindo assim homenagem através de congratulações pela passagem de mais um ano de vida. Sala das Sessões, 3 de abril de 2025, vereador Fernando Daniel. Moção de aplauso em discussão. Palavra, vereador. Palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, amigo que nos acompanha aqui no plenário, fisicamente, população que nos acompanha nas redes sociais, cada vez mais assistindo às nossas sessões, entendendo a importância desse trabalho nosso. Gostaria, presidente, de ressaltar essa homenagem que tive a honra de fazer nessa casa hoje, a esse ilustre amigo Luiz Loureiro, mais conhecido como Luiz da Saúde, esse abnegado, esse apaixonado por Araruama, que chegou aqui há muitos anos. Tenho a honra de conviver com ele, convivi muito com ele quando fui secretário de saúde dessa cidade, onde ele ocupava um cargo de direção,
e dizer, Luiz, que essa homenagem é extremamente merecida e tenho absoluta certeza que todos os companheiros dessa casa comungam desta mesma opinião. Você é um abnegado, você tudo que faz com amor, com galhardia. Então vai aqui, presidente, o meu registro aqui por tão merecida homenagem. Um excelente dia para todos aí. Continua em discussão. Palavra, vereador Luiz do Táxi. Senhor presidente, também não vou furtar de falar em questão aí o amigo Luiz da Saúde, um amigo, companheiro, dedicado, responsável, que está à frente aí na presidência do Sindicato de Servidores Públicos na cidade, um amigo também de longas datas, está sempre presente, político, ativo, está sempre aí contribuindo para a nossa cidade, embora tendo tirado os votinhos meus dessa campanha, que ele é muito forte, andou muito, mas vou dizer, Luiz, você tem meu carinho e meu respeito, parabéns, você esse amigo que você é, e responsável aí na sua função aí na frente da presidência dos servidores, do Sindicato de Servidores Públicos na cidade. Parabéns também, para mim é uma honra assinar essa moção para você, tá, irmão? Continua em discussão. Havendo discussão, coloco em votação os vereadores que aprovarem e permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Indicação 550-2025. Indica a instalação de um braço de luz na Estrada da Piedade, Banqueiro, São Vicente de Paulo. Sala das Sessões, 31 de março de 2025, proposta pelo vereador Tiago Pinheiro. Indicação deferida. Indicação 551. Solicito a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares a realização de serviços de limpeza e manilhamento da rua Florentina Cruz, situada no loteamento Nova São Vicente, em São Vicente de Paulo, 3º Distrito. Vereador Júlio César Coutinho. Indicação deferida. Indicação 583. Indico o serviço de maneamento de esgoto na Rua B, Vilagem dos Eucaliptos, no bairro Itatiquara. Indicação 584. Indico o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Ivone de Oliveira Couto, no bairro Centro. Indicação 585. Indico a implantação do projeto O Meu Primeiro Emprego nos Centros de Referência de Assistência Social, no CRAS. O projeto tem como meta preparar jovens e adolescentes de 15 a 17 anos para dar o primeiro passo profissional no município de Araruama. Indicação 586. Indico serviços de patrulhamento e colocação de basalto na Rua Dr. João Vasconcelos, no bairro Bananeiras. Todas essas indicações lidas foram realizadas pela vereadora Roberta Nobre Barreto. Todas as indicações deferidas. Indicação 562. Indico serviço público de retirada de lixo da Rua Hamilton Melo, próximo ao bar do senhor Walter, na Fazendinha. Indicação 563. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que se estude a viabilidade de construção de um posto de saúde no bairro Picada, para atender os munícipes residentes do bairro. Indicação 564. Indica a excelentíssima senhora prefeita que seja viabilizado a construção de uma creche em tempo integral na comunidade do Parque Alves Branco 2, BNH, do bairro Fazendinha. Indicação 565. Indica os serviços de patrulhamento e colocação de basalto nas ruas Umbezeiro e Monte Cristo, no bairro Picada. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Diego de Ciraldo. Todas as indicações deferidas. Tem mais uma aqui do Diego. Indicação 566. Indica a excelentíssima senhora prefeita para que se estude a viabilidade da construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres e iluminação pública na Avenida Getúlio Vargas, próximo a Açaí Atacadista. Também realizada pelo vereador Diego Ciraldo. Indicação deferida. Indicação 567. Indica a manutenção e troca de lâmpadas queimadas na Rua Pedro Leopoldo, no bairro Parque Alves Branco 2, no município de Araruama. Indicação 568. Indica a manutenção de troca de lâmpadas queimadas na Rua São José, no bairro Bananeiras.
Indicação 569, indica serviço de capina e limpeza urbana na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Coqueiral. Indicação 570, indica serviço de patrulhamento e basalto na rua Tabajaras, no bairro Novo Horizonte. Indicação 571, indica serviço de patrulhamento e basalto na rua Nova Araruama, rua atrás do sítio Ubirajara, no bairro Novo Horizonte. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Luiz Antônio Bernardes, Luiz do Táxi. Toda a indicação é indeferida. Indicação 559. Reitera indicação para asfaltamento e drenagem na rua Doutor Roberto Velasco, no bairro Parque Mataruna. Indicação 560. Reitera indicação para o patrulhamento e colocação de basalto na rua Duarte Martins, no bairro Boa Perna. Indicação 561. Reitera indicação de patrulhamento, colocação de basalto e serviços de limpeza na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Avaí. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Rodriguinho das Discussões. Toda a indicação deferida. Indicação 579, indica o serviço de saneamento e asfaltamento na Rua da Gávea e Rua Diogo, no bairro Praça da Bandeira. Indicação 580, indica o serviço de saneamento e asfaltamento na Rua José Bonifácio, na Rua dos Lírios, no bairro Fazendinha. Indicação 581, indica o serviço de limpeza, retirada de entulhos e galhos de árvore na Rua Padre Nóbrega, no bairro Hospício. Indicação 582, indica o serviço de saneamento e asfaltamento nas ruas Estácio de Sá e Rua Mendes Sá, no bairro Nossa Senhora de Nazaré. Todas essas indicações foram realizadas pelo vereador Aparício Fernando Marques. Toda a indicação deferida. Indicação 555, solicita patrulhamento e colocação de basalto na Estrada da Pedreira, em toda a sua extensão, no bairro Morro Grande. Indicação 556, solicita limpeza de valão em toda a extensão da rua Alcípio Ferreira, ao lado do número 28, situado no bairro Morro Grande, segundo distrito. Indicação 557, solicita roçada, retirada de lixo e limpeza na calçada de pedestre da extensão da Avenida Beira Rio, no trecho da ponte da Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Fé, até a rodovia Rio Bonito Araruama, situada no bairro Rio do Limão. Indicação 558, solicita limpeza de caixa de passagem na rua Abolição, situada no bairro Fazendinha, atendendo a solicitação dos munícipes. Todas essas indicações foram realizadas pelo vereador João Carlos de Deus, Carlinhos de Deus. Todas as indicações deferidas. Indicação 572. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos para que seja realizado o serviço de roçada ao longo de toda a Avenida Gladstone de Oliveira. Indicação 573. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos para que seja realizado o serviço de iluminação, patrulhamento e basalto na rua Sabiá, no Japão. Indicação 574. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Meio Ambiente para que seja realizada a poda de uma árvore na rua Anete Ramalho Issa, antiga Rua das Pedrinhas, na Praça da Bandeira. Indicação 575. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Transporte para que seja incluído uma linha municipal de ônibus na Aurora Araruama. Indicação 576. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Obras para que seja realizada a construção de quebra-molas na Avenida Marechal Castelo Branco, na Fazendinha. Todas essas indicações foram realizadas por esse vereador que vos fala. Toda a indicação deferida. Indicação 577. Solicita
solicita a implementação e colocação de redutor de velocidade na Avenida Brasil, extensão da esquina da Avenida Estados Unidos até o Alto Posto Pisca-Pisca, no bairro Parque Hotel. Indicação 578, solicita a implementação e colocação de redutor de velocidade na Rua Mário Vasconcelos, no centro, nas proximidades do número 60, no Beira Rio, neste município. Sala das Sessões, 3 de abril de 2025, indicação realizada pelo vereador Fernando Daniel da Silva Lima. Toda a indicação deferida. Indicação 587, indica reparo no asfalto na Rua Francisco Otaviano, no bairro Fazendinha. Indicação 589, indica serviço de patrulhamento nas ruas Aline e Flávia, no bairro Fazendinha. Todas essas duas indicações foram feitas pelo vereador Magno Diaco. Indicação deferida. Indicação 588, indica os serviços de limpeza para retirada do lixo e desobstrução de bueiro na Rua Doutor Batista, na altura do número 71, atrás da Companhia de Polícia Militar, no bairro Rio do Limão. Indicação realizada pela vereadora Érica Siqueira Menezes Passo, Érica da Virtuosa. Indicação deferida. Indicação 552. Indico a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares, prefeita municipal de Araruama, intervir junto à Secretaria de Obra e Urbanismo para limpeza e poda de árvore na Praça Irani de Oliveira Miranda, localizada na Rua Lírios, no bairro Pontinha. Indicação 553. Indica a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares, prefeita municipal de Araruama, intervir junto ao órgão competente a fim de disponibilizar para a população atendimento médico de ortopedista na unidade de pronto atendimento da nossa cidade. Indicação 500 e, por fim, indicação 554. Indico a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares, prefeita municipal de Araruama, intervir junto à Secretaria de Obra e Urbanismo a fim de proceder ao serviço de manutenção e substituição de lâmpadas queimadas nas seguintes ruas localizadas no bairro da Vila Canaã, na Rua Petrolina e Rua Maria Amélia. Sala das Sessões, 3 de abril de 2025. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Fábio Caldeira de Mello, vereador Fábio da Ração. Toda a indicação deferidas. Senhor presidente, sem mais matéria de expediente. Não havendo matéria no expediente, concedo a palavra para discussões do mesmo. Palavra. Palavra, vereadora Roberta. Bom dia a todos aqui presentes, senhor presidente, a todos os meus amigos vereadores, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais, meu bom dia. Faço uso da palavra agora essa manhã, porque fiz uma indicação, sobre o meu primeiro emprego. Acho muito válido que a gente possa estar implementando isso nos CRAs da nossa cidade, onde haja vista que os CRAs é um local mais próximo de toda a população, é espalhado em a maioria dos bairros da nossa cidade tem um CRAs, e a gente vê a deficiência que hoje os adolescentes entre 15 e 17 anos não têm um preparatório, para o seu primeiro emprego. Acho muito válido que sejam colocados esses cursos preparatórios dentro do CRAs, onde essas famílias, de poder aquisitivo mais baixo são assistidas. Todo o CRAs tem todo especificado quantas pessoas são dentro daquela casa, qual é a idade, quem são as pessoas que moram dentro dessa casa. Então, haja vista que a gente precisa estar implementando isso dentro desse CRAs, que essas crianças possam estar tendo esses cursos preparatórios, até porque esses adolescentes com cursos preparatórios é menos possibilidade deles ficarem ociosos dentro de casa, muitas vezes também podem estar indo para o crime e tudo mais. Por quê? Porque não conseguem estar se preparando para que possam estar arrumando, conseguindo um emprego. Então, acho muito válido que a gente possa estar conversando com a prefeita, que a gente coloque esses cursos preparatórios o mais rápido possível na nossa cidade, gente. E outra coisa que eu gostaria também de falar, que foi levantada uma pauta aqui, eu ia pedir a parte, mas até pensando um pouco mais aqui,
eu vou fazer esse comentário agora. Acho muito válido da gente estar fazendo realmente esse requerimento. Já há algum tempo atrás, eu também fiz um requerimento à salineira, né, solicitando transporte também para Macabu e para Prodígio. Gente, Macabu é um bairro pequeno, mas é um bairro que nunca existiu transporte público ali. E os moradores dali têm que andar quase 7 quilômetros para conseguir chegar até a pista, para conseguir pegar um transporte. Você imagina uma pessoa com sacolas de mercado, mães com filhos pequenos que têm que segurar no colo. Isso é desumano. Todas as pessoas têm o direito de transporte. Eu já fiz esse requerimento, mas acho que poderíamos fazer algo diferente, Fábio. Você, como está levantando essa pauta agora para a Aurora, acho que poderíamos sentar com a prefeita e solicitar o Folha Verde, que é o transporte hoje, né, municipal, que custa R$1, que pode estar atendendo essas localidades. Essas localidades são localidades da agricultura, são localidades, né, da nossa roça, que a gente fala, como é atendido lá para Sobara, como é atendido para Sobradinho. A gente pode estar aumentando, sim, esse transporte, indo Folha Verde para lá. Acho que seria o mais viável e o mais rápido hoje para estar atendendo a nossa população, né? Acho que a responsabilidade, claro, é da prefeita estar cobrando isso realmente a salineira? Sim, mas também responsabilidade hoje do executivo tá oferecendo isso para os nossos munícipes. A gente não pode continuar deixando os nossos munícipes sofrendo desse jeito. Esses locais, como eu estava falando agora aqui, Macabu mesmo, já foi colocado toda a iluminação de LED no último governo da prefeita Lívia, né? Nós solicitamos aqui, foi colocado a luz LED, foi colocado a pracinha lá, já fez grande avanço em Macabu, mas a gente precisa estar oferecendo transporte para eles. Então, eu vou estar colocando aqui um requerimento solicitando o mais rápido possível transporte para lá, novamente para a salineira, mas também vou estar fazendo também uma indicação para que a prefeita possa estar colocando o Folha Verde, não só em Macabu, mas também em Prodígio, e lhe dou a ideia também, Fábio, de estar colocando também, solicitando também para que a gente possa estar colocando o Folha Verde para que possa estar rodando dentro da Aurora também e atendendo os nossos munícipes, tá? Gente, bom dia para todos e muito obrigada. Continua franqueada a palavra para a discussão do mesmo. Palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, falar só dessa indicação de número 551. Segunda-feira eu estive nessa rua, fui visitar um amigo e acontece que fui cobrado. Aquelas famosas andanças que a gente faz na época da eleição, e eu estava junto com a prefeita à época, fazendo a caminhada política. E lá tem uma rua onde o esgoto é céu aberto. E ela falou, Júlio, eu sabia que você ia voltar aqui. E tem a gravação minha e da prefeita prometendo que aquilo ali iria acabar. Então, eu estou fazendo essa indicação e falei para ela, vou fazer esse pedido no plenário, vai ser uma obra feita em parceria da prefeita e do vereador Júlio César, que a prefeita consiga as manilhas que eu vou para lá colocar. Então, por isso, eu estou fazendo essa indicação. A moradora está assistindo essa sessão hoje, ela acabou de me mandar mensagem, que ela viu que a indicação passou no plenário. Então, pode ter certeza que eu estarei junto com a prefeita, o secretário de obra, vereador, licenciado vereador Nelson do Som, para que possa conseguir a manilha. Hoje eu vou estar lá na rua, vou fazer a medição, vou passar para o secretário e que num futuro bem próximo, aquela rua não vai estar mais como está no estado de hoje. Então, eu quero dizer aqui que a amiga está nos assistindo e que vou me debruçar em cima desse pedido, dessa indicação, para que possa ser feita o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais discussão, dispensa o exercício regimental de solicito ao secretário informações sobre a ordem do dia. Veto do Poder Executivo. Veto integral ao projeto de lei número 2, do 3 de fevereiro de 2025.
Cumpre-me comunicar-lhe que, nos termos previstos no artigo 54, inciso 1º, da Lei Orgânica do município de Araruama, decido vetar integralmente o projeto de lei número 2, do 3 de fevereiro de 2025, da autoria do vereador Valmir de Oliveira Belchior, que dispõe sobre a campanha municipal Janeiro Branco, mês de conscientização à saúde mental no âmbito do município de Araruama. Veto integral, coloco em discussão. Com a palavra, vereador amigo Valmir. Bom dia, nobres vereadores, todos presentes, pessoal das redes sociais. Então, vamos lá. Dia 27 de fevereiro de 2025, foi aprovado, dispõe sobre a criação do projeto de promoção da saúde mental no âmbito municipal de Araruama. Bom, já virou lei 2671. Aí, há de convir que, erroneamente, o meu gabinete, conversando comigo, que não adianta lei o Brasil é o número 1 em leis. Mas o que adianta se não segue a lei, né? Então, nós decidimos fazer um projeto para que o mesmo, né, seja com riquezas de propagandas. Principalmente o mundo que a gente está vivendo, né? É depressão, é suicídio, né? O errado está certo, e as crianças estão vendo tudo isso em rede social e estão achando bonitinho, né? Nós temos hoje um cantor que fica... todo mundo gosta, as crianças adoram. Então, isso a gente tenta fazer o melhor. Só que eu me culpo, e não adianta culpar as meninas. Eu tinha que ter visto. Elas botaram como projeto. Então, cria despesa. A propaganda cria despesa, sim. Aí eu entrei com o anteprojeto. Dia 1º de abril, caramba. Que solicita a campanha Janeiro Branco, o mês de conscientização da saúde mental do município de Araruama. Eu tenho que fazer, porque a importância é tamanha desse projeto que já virou lei. Já é lei, gente. Meus senhores, já existe essa lei em Araruama. Porém, a propaganda, se fosse assim, qual é o refrigerante mais vendido no mundo? A Coca-Cola. E ela deixa de fazer propaganda? Deixa para você ver. Deixa. É a mesma coisa. Olha, qual o seu objetivo da propaganda que eu estou falando relacionado a esse projeto? Até aí tudo bem? O seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões necessárias relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas, das instituições humanas. Uma época onde a taxa de suicídio, depressão, ansiedade tem um crescimento de forma exponencial em todo o mundo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Será que não é importante a propaganda desse projeto? Então, eu sou pertinente em fazer o anteprojeto. Eu quero ver essas propagandas nas escolas, nos Face. Em suma, que o Poder Executivo abrace essa questão, que é super importante, em especial para as crianças do nosso município. Por enquanto é só, senhor presidente. Meu voto, com certeza, será meu voto favorável a esse veto por conta disso, né? Que erroneamente
cria-se despesa para o município, mas serei pertinente no meu anteprojeto. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, vereador Oliveira. Não, está no projeto. Projeto. Obrigado, presidente, todos os edis. Gente, nós temos jurídico nessa casa de lei. Jurídico não é maluco. Passou pelo jurídico da nossa casa. Vou explicar para vocês, população. O vereador faz um projeto, é votado na primeira discussão por todos os vereadores. Na segunda discussão por todos os vereadores. E foi aprovado na primeira e na segunda votação. A prefeita Daniela de Lívia, está igualzinho Lívia, está vetando do vereador. Gente, chama o vereador para conversar, que é feio. É feio isso aqui. Será que o nosso jurídico não sabe nada? Nossos 17 vereadores não sabem? É feio. Aí a prefeita Lívia cansou de fazer isso aqui. Agora ela está fazendo a mesma coisa com essa casa de lei. Pô. Eu não vou votar contra o meu voto, não. Eu voto a favor. Vocês podem votar contra, mas eu voto a favor. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em primeira e única votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam onde estão. Aprovado por todos os presentes, com exceção do vereador Oliveira e vereadora Roberta. Senhor presidente, não consta mais matéria na ordem do dia. Não havendo matéria na ordem do dia, concedo a palavra para discussões pessoais. Palavra, vereador Oliveira. Obrigado, presidente, todos os edis, todos os agraciados. Presidente, estou tendo muita reclamação, presidente, de uma diretora da UPA de Araruama, a senhora Jojo, tratando os funcionários mal, mas muito mal mesmo, as pessoas mal. Sabe que um de vocês, se puder levar para a prefeita, eu vejo na rede social, a prefeita não faz isso. E ela está tratando as pessoas mal, os funcionários mal. A senhora Jojo, diretora da UPA de Araruama. Peço que leve até a prefeita chamar essa menina, ou trocar, bota em outro setor. E ali ela está lidando com o público. E ela não está capacitada para lidar com o público. Infelizmente, tá bom? E deixar um recado para a senhora prefeita sobre essa varrição. A varrição hoje, gente, a população gasta fácil de 3 milhões por ano, que é botar para 30 milhões para agradar empresário. Esse empresário que está querendo participar dessa não é licitação não, se fosse licitação estava ótimo, dessa ata que a prefeita quer botar, no governo do seu Chiquinho, da enganação, quando ele foi prefeito, a Polícia Federal já esteve 2 vezes na casa desse empresário. Seu empresário não precisa disso. Daqui de Araruama. Se botar essa ata, aí eu vou dar o nome do empresário aqui. Já teve 2 vezes na casa dele, na época do prefeito, quando o Chiquinho foi prefeito de Araruama. Aí ele quer voltar para sacanagem? Faz licitação, prefeito. Faz o pregão. Para com esse negócio de ata. Quer começar a sacanagem como era o governo? Continuar a sacanagem. De 3 para gastar 30 milhões. Ah, não vai gastar 30 milhões, vai botar 15 milhões, podendo gastar 3 milhões. Isso é um absurdo, pô. Começou já a sacanagem do governo. É o governo livre de Chiquinho mesmo. Continuação desse governo. Valeu, obrigado, bom dia a todos. Continua franqueada a palavra. Palavra, vereador Luiz do Táxi. Senhor presidente, deixei para falar aqui nas explicações pessoais, para não ser repetitivos. Quero parabenizar os companheiros aí, os vereadores, pelas suas indicações, moções, projetos de leis apresentados. E, mais uma vez, senhor presidente, faço uso da palavra aqui para dizer, em questão da Montes Brancos, pegar aqui
mais uma vez aqui no gancho do requerimento do vereador Fábio, dizer, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que convoque essa empresa para vir aqui para a nossa cidade, prestar esclarecimento a essa casa. Como eu sempre costumo dizer, cada vereador aqui representa uma fatia da sociedade e nós estamos aqui para reivindicar melhorias no transporte público de Araruama. A gente sabe o quanto essa população sofre. Quero dizer aqui à vereadora Roberta que a gente sabe como essas pessoas que moram nos rincões da nossa cidade sofrem. A senhora mencionou aqui Macabu, veio mencionar para a senhora também o pessoal do Chatuba, o pessoal do bairro Mineiros. Andam de 8 a 10 quilômetros a pé porque não tem transporte. Nós vamos torcer que a gente consiga, junto com a nossa prefeita, trazer o verde e amarelo tarifa zero, que é o desejo da nossa prefeita Daniela, dar transporte gratuito para essa população. Vamos trabalharmos muito para que isso aconteça e poder banir essa empresa Montes Branco da nossa cidade, que trata a nossa população como um descaso tamanho, como se fôssemos aqui, como se fosse uma terra de ninguém e fôssemos aqui uma população que não tem ninguém para cuidar. Mas a gente tem que estar juntos, sabemos que estamos aqui para poder cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa população, porque eles merecem respeito. Poderia me conceder a palavra? Com certeza, vereadora. Então, vereador, acho excelente, né, a sua colocação, mas quando eu falei sobre até a gente tentar antecipar, né, o Folha Verde, é realmente um projeto magnífico, né, que a prefeita Daniela quer colocar na nossa cidade, que é o tarifa zero, né, o verde e amarelo, só que é um projeto que pode ser que leve alguns meses para ele ser implementado dentro da nossa cidade. E o Folha Verde hoje, que é o existente hoje na nossa área rural, é o projeto que nós temos hoje, é uma coisa que a gente tem que fazer para ontem. A gente não pode estar esperando que o projeto, o verde e amarelo tarifa zero, seja ainda implementado. Entendeu? É uma coisa que a gente precisa estar, de repente, dando essa ideia para ela, para que a gente possa estar colocando por agora, para que a gente não espere 6 meses, 7 ou 1 ano. Imagina essas pessoas esperarem mais todo esse tempo para que possam fazer uso do transporte no seu bairro. Então, acho muito viável que a gente possa... Ai, acabou o meu tempo. Depois a senhora volta a falar, vereadora, mas é muito importante. A gente sabe que existe o tarifa zero, existe o Folha Verde, é um projeto implementado que já trabalha atendendo a área rural da nossa cidade de forma gratuita. É bom deixar isso claro, né? Não cobra passagem, o Folha Verde de forma gratuita em nossa cidade. Mas é fazer com que a gente possa pegar essa empresa e trazer eles para a responsabilidade. Convocar aqui, senhor presidente, chamá-los aqui no plenário, para poder eles melhorar a qualidade do serviço. Porque a gente sabe que a população sofre muito, gente. E também, senhor presidente, promover essa audiência pública que eu comentei com o senhor sobre a segurança pública. Convocar uma audiência aqui, trazer os representantes das outras cidades, como Saquarema, como Iguaba Grande, como São Pedro da Aldeia, para que a gente possa lutar e trazer o batalhão para a nossa cidade. Que seja o 13º ou que seja o 42º, mas não podemos cair no calote. Chama-se estelionato eleitoral, onde a gente tem uma publicação, onde a gente vai ter o 13º Batalhão aqui para Araruama, e infelizmente está sendo levado para Maricá. Questão da força política. A deputada Zeidan, né, esposa do presidente nacional do PT, Quaquá, né, está fazendo essa reivindicação, ou já fez ao governador Cláudio Castro, para que fosse levado esse batalhão para lá. Mas a gente já tem uma proposta, temos aqui assinado, que esse 13º Batalhão vinha para Araruama. Já foi visto o local, tivemos presente lá, acho que foi em 2014, se não me falha a memória, para que esse batalhão fosse construído na cidade. Então, a gente não pode cair nesse estelionato, não pode cair nesse calote. Vamos medir as forças políticas, chamar os vereadores das outras cidades, chamar os prefeitos da nossa cidade e colocar o governador Cláudio Castro contra a parede, entre aspas. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Pô, se não tiver batalhão, não tem voto. Vamos mostrar a nossa força política. Porque não é admissível você deixar, depois de tudo estar concretizado, praticamente, para que venha para a nossa cidade, a deputada leva para Maricá. A região dos lagos fica de que forma? Pô, vamos cair, vamos levar um calote. Então, vamos estarmos juntos, senhor presidente. Vamos convocar a audiência pública, chamar os representantes da nossa cidade,
dar publicidade nisso aí, vamos fazer propaganda, vamos convocar a população e vamos cobrar, porque a gente sabe que quando aperta lá na capital, é para cá que os criminosos estão vindo. A gente sabe que hoje a região dos Lagos está tomada por criminosos. A gente vê aí, liga a televisão, vê as reportagens aí nas páginas de notícias, a gente sabe o quanto a nossa guarda e nossa polícia tem trabalhado para poder proteger essa população. Todo dia você vê aí nas páginas de notícias aí um crime. E a guarda trabalhando, a PM trabalhando, mas com a vinda do batalhão para cá, nós vamos aumentar o efetivo. Isso aí vai dar mais segurança para a população. Tá? É só para deixar registrado aqui, para que a gente possa promover essa audiência pública aí e convocar tanto a Monte Branco como a audiência pública para a segurança da nossa cidade. Obrigado. Continua franqueada a palavra, vereador Fernando Daniel. Senhor presidente, só para elucidar um tema que foi tratado aqui hoje, a respeito de um veto do Poder Executivo, eu gostaria de conclamar o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, que ela trata de forma muito objetiva da autonomia dos poderes e da harmonia entre os poderes. Isso quer dizer o quê? Os poderes são autônomos e, ao mesmo tempo, harmônicos no que tange ao benefício da população. Foi muito bem apresentado um projeto aqui pelo nosso nobre colega vereador amigo Valmir, e votado por essa casa, aprovado, e o Poder Executivo, através da sua equipe técnica, de forma muito responsável, detectou que esse projeto, pela redação dele, haveria um custo orçamentário e financeiro. Falando um pouco da Lei 4.320, que trata da execução orçamentária, a Lei 320 de 1964, que foi complementada pela Lei 101, de 24 de maio de 2000, e de forma muito responsável, a equipe técnica da prefeita Daniela Soares, que tem feito um belíssimo trabalho, tem se aparelhado tecnicamente, exatamente para trazer essas soluções, detectou que isso geraria, vereador, uma despesa orçamentária, coisa que é vedada pela Lei 4.320 e pela Constituição da República. Então, só para nortear que não foi tomada nenhuma atitude do Poder Executivo de forma desrespeitosa a esse poder, pelo contrário, houve zelo e respeito à Constituição e à lei que norteia a execução orçamentária, que é a Lei 4.320. Muito obrigado aí, gente. Um bom dia. Continua franqueada a palavra. Palavra, vereador Oliveira, como líder. Obrigado, presidente. Presidente, permissão de se dirigir ao novo vereador Fernando Daniel. Vereador, foi vetado, foi passado em 2 discussões. O jurídico da prefeita é espetacular, daqui é burro. Né? Os vereadores aqui são burros. Desculpa a palavra, gente. Vereador, quando passou na primeira e na segunda, e a prefeita vetou, nós temos o poder de quebrar o veto dela. É só a gente votar a favor, que nós votamos 2 discussões. Primeira e segunda, que o senhor votou. Mas, infelizmente, o senhor quer agradar a prefeita, votar contra, que o senhor votou 2 vezes. Infelizmente. O senhor votou na primeira e na segunda. Aí, nosso jurídico está certinho. Aí foi para a prefeita, o jurídico está errado, nosso. Isso é brincadeira, gente. Agradar a prefeita? Se agradar a prefeita? Não, o senhor já falou, deixa eu falar agora. Obrigado, tá? Entendeu, vereador? Mais uma vez eu vou explicar de novo, gente. Eu não sou o autor do projeto, tá? O projeto é o vereador Valmir, não sou eu. É passada. Todos os 17 vereadores, em primeiro passo na jurídica. Será que o nosso advogado, só o advogado da prefeita é que é inteligente, o nosso, infelizmente, não é. Aí passou por 17 vereadores. Todos votaram a favor do projeto. Aí vai a segunda discussão. Todos votaram a favor. Vai para a senhora prefeita. Ela vetou. Nós temos o poder de derrubar o veto dela, vereador. Mas o senhor, para agradar a prefeita, o senhor votou a favor. Conta o seu voto que você votou 2 vezes. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso é feio, vereador. Isso é feio.
É por isso que eu falo para o senhor, a prefeita, chama o vereador, conversa com o vereador. Para não trazer isso para cá, fica feio. Fica feio para a gente aqui. Você votou em primeira discussão e na segunda discussão, vereador. Feio, vereador. Só para agradar a prefeita. O senhor não votou contra. Não derrubamos o veto dela aqui. É feio, vereador. Mas uma hora o senhor vai aprender. Obrigado, um bom dia a todos. Continua franqueada a palavra, vereador amigo Valmir. Já cumprimentei a todos, né, e todas. Em relação ao que o vereador, meu amigo Daniel está falando, eu concordo plenamente. O fato de ter passado 2, 10 vezes não significa que nós somos dono do mundo, que nós temos razão. Não teria como nenhum vereador aqui votar contra o projeto de algum vereador assunto dessa natureza. Só que a gente trabalha com o anseio da população. O que é projeto de lei? Projeto de lei é quando você está lá no seu gabinete e vê mais de 2, 5, 20 pessoas reivindicando a mesma coisa, né? Aí você vai, estuda, analisa, procura projeto de outro município voltado a esse assunto. E foi o que aconteceu. Mas só que a vontade, o desejo dos nobres vereadores é tamanho que a gente erroneamente burla a lei. A lei é clara. Está aqui, eu tenho aqui, eu fundamentado a razão do veto. Eu não falei aleatoriamente. Eu analisei, estudei, procurei e realmente nessa eles estão certos. Eu criei despesa. Mas algum vereador aqui se preocupou com isso? Não. Se preocupou com o projeto em si. Caraca, maravilhoso, eu vou votar. É o que aconteceu. Não há motivo dessa discussão. Não discordo de Vossa Excelência, não discordo de Oliveira, não discordo de fulano, mas eu concordo com a realidade. Está aqui. Artigo tal, bererê, bererê, aí tu vai do código penal, procura normalmente. Está aqui. Pois não? Olha, eu bebo uma água. Vereador Valmir, eu quero, em primeira mão, parabenizar o senhor pelo entendimento. Eu, como costumo falar, nós no afago e no desejo de realizar, muitas vezes a gente peca. Eu votei na grandiosidade desse projeto, mas não prestei atenção, não fiquei atento. Quando o senhor mencionou propaganda, o que é uma propaganda? Você pode fazer uma propaganda na televisão, você pode fazer uma propaganda nas rádios, você pode fazer uma propaganda com carro de som, e isso onera o município. Não é permitido você criar projetos de lei onde você gera despesa. Então, muitas vezes, no afago e no desejo, claro que eu vou votar favorável. Isso é maravilhoso, é um projeto louvável. Mas a gente, naquele desejo, a gente acaba pecando. E quero dizer também que a questão jurídica, nem todo advogado tem o mesmo pensamento. Se fosse isso, o nosso presidente hoje não estaria aí. Porque 10, 20, 30 tem um pensamento, do outros 20, 30 pensa diferente. Então, ninguém é unânime. Então, a gente tem que respeitar as opiniões. Todos estão ali para trabalhar e interpretar. Como eu fico, eu quero parabenizar o vereador Valmir pelo entendimento e votei pela grandiosidade do projeto. Mas a gente sabe que onerou e causou despesa. Obrigado, vereador. Me permite a palavra? Com certeza. A parte, perdão. Então, gente, sobre essa discussão, até o meu amigo até queria falar, mas não conseguiu. Eu acho que seria mais viável, realmente, que antes do veto, poderia realmente, né? Porque realmente fica muito chato para a gente, quando a gente faz um projeto aqui, ele é vetado, porque a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer ali colocar e que a população, né, consiga realmente que a gente consiga implementar isso para a população. Mas esse projeto é maravilhoso. Mas antes de vetar, eu acho que poderia, de repente, sentar com o vereador e conversar, colocar nossa saúde mental, que é o núcleo da saúde mental,
para que possam fazer palestras nas nossas escolas. Isso não gera custo, gente. A gente poderia usar a rede, né, de comunicação da prefeitura, como tem aquela menina que vai para frente das coisas falando com aquela vozinha fina, a menininha. Ah, não sei o que, não sei o que mais. Bacana aquilo. E poderia estar falando um pouco sobre esse assunto, para não gerar custos para o nosso município. Eu acho que antes poderia sentar e conversar para não ficar chato. O vereador tem 6 mandatos aqui dentro da casa, né? Obrigada, gente. Bom, continuando, vou mudar um pouco. Falar em projeto, né? Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mundial. Aí a satisfação é tamanha, né? Em vim de encontro com alguns projetos. Falar nisso, a prefeita está realizando desenhos, pinturas, né, da obrigatoriedade, como, por exemplo, dispõe sobre o dever de incluir divulgação do símbolo representativo do transtorno espectro autista nas placas de atendimento, prioridade, nas placas das vagas exclusivas de estacionamentos, com o objetivo de promover inclusão e garantir a acessibilidade das pessoas autistas no município de Araruama. Ela está fazendo. E essa lei 2.633, de 14 de agosto de 2024, vereador amigo Valmir. Então, isso eu fico super feliz. Já é 2025 que está fazendo agora, e qual é o problema? Está aqui, ó, mais um projeto de minha autoria. Como também dispõe a substituição de sinais sonoros emitidos no estabelecimento de ensino público privado por sinais visuais ou musicais. Lei 2.681. Lei. Nós vamos aqui mais lá embaixo. Institui o Sistema Municipal de Atendimentos a Pessoas Autistas no município de Araruama e das outras providências. Virou lei 1.690, de 28 de julho de 2012. 2016. Autoriza o Poder Executivo a incluir calendário oficial de eventos da cidade de Araruama para o Dia de Conscientização do Autista. 2016. Virou lei. Lei 2068. 2016. Eu tenho muito orgulho de mim, sabia? A indicação do outro projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de clínicas e escolas autistas, 2023. Hoje nós temos uma, com certeza as outros distritos serão contemplados, assim como do nobre vereador, que já até fez a indicação de clínica autista. Lá no 5º distrito já tem até o local. A Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Obra, já foi lá, já fez a metragem do terreno, e com certeza sairá nos todos os distritos. E aproveitando a oportunidade, vereador, senhor presidente, nós estamos nas explicações especiais, né? Pessoais, em relação a essa chuva. Hoje eu fui lá na Secretaria de Obra, antes de vir aqui, na Secretaria do Nelsinho, de Urbanização. Estou muito preocupado com essa chuva. Segundo as propagandas, as pesquisas, vai ser caótica, né? Causando muito problema. Então, eu já queria antecipar a minha preocupação. Esse final de semana que todos aí se cuidem, né? E não vai ser fácil. Se for dessa propaganda real, vai ser muito ruim. Que Deus abençoe a vida de todos os araruamenses, principalmente nos locais carentes, né, onde se tem rios. A gente fica super preocupado, né, principalmente lá na minha área, na sua área também, que é caótica quando chove. Então, a gente pede aí
a Deus que olhe por essas pessoas, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Só para comentar sobre o veto, quero dizer para você, vereador Fernando, os demais chegaram nessa casa esse ano, que todos os vereadores que nessa casa estão já votou a favor de projeto e depois acompanhou o veto. Tá? Todos os vereadores aqui. Vota no projeto, quando vem o veto de lá, ele acompanha o veto, porque vê realmente o erro. Então, se não houver um motivo político de ataque, acompanha-se o veto normal. A maioria dos vereadores dessa casa já acompanharam o veto. Só para vocês não levarem em consideração o fato de a pessoa querer dizer porque você votou 2 vezes e agora está voltando atrás. Esquece, todos aqui já fizeram isso. Tá? Não havendo mais orador, dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom dia.